Olá, criança! Você já pensou sobre como tudo passou a existir? Isso mesmo, como tudo começou. Quem existia quando não havia o universo? As galáxias. Galáxias são aglomerações de estrelas, planetas, gás e poeira ligados pela força da gravidade e energia suficiente para a formação de estrelas e planetas. A distância estimada entre as duas é de 2,3 bilhões de anos-luz. Existem pelo menos 100 milhões de galáxias no universo de todos os tamanhos, formas e cores. O Sol é apenas uma das 100 milhões de estrelas da Via Láctea, com a possibilidade de cada uma delas ser orbitadas por planetas. Quem criou todos os planetas? Quem criou o planeta Terra? A luz, o sol, as estrelas, os animais marinhos, terrestres, as aves. E quem criou o ser humano? Por que o ser humano é tão diferente de todas as demais criaturas? O mundo é tão belo, você não acha? Bem, Deus não existia antes de tudo existir? Tudo veio de uma explosão e o homem veio do macaco? Então a vida é sem sentido, morreu e acabou, não vale apenas ser justo, amar, casar, estudar e trabalhar, porque tudo vai acabar com a morte e esse mundo continuará com todos os problemas. Se Deus não existe, a vida é sem sentido. Mas se Deus existe, o que ele quer de nós? Para que ele nos criou? Afinal, tudo que existe na criação é muito perfeito para ser criado por ninguém. Então, alguém criou tudo com um objetivo. Além disso, a mente humana é muito pequena para ter todas as respostas. Há tantas doenças que pesquisas de laboratórios não têm solução. A ciência não resolve o problema da maldade humana, nem prova questões menores como a alma humana, os pensamentos, os sonhos, o amor e etc. E não deixamos de amar porque o amor não pode ser provado em laboratório, certo? Então, no final das contas, tudo é uma questão de fé. Ou sua fé está no que os homens dizem ser verdade, ou está no que Deus diz ser verdade. E Deus se revela pela criação e por sua palavra escrita e encarnada. Mas o que ele quer de nós? Como tudo começou. Afinal de contas, de novo, nada pode existir sem um Criador, certo? Bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou aqui significa fez do nada. Quando um homem constrói uma casa, ele primeiro precisa comprar madeiras, pregos, vidros e muitas outras coisas. Se ele não tem materiais com que construir, ele não pode construir uma casa. Mas Deus é muito diferente. Ele fez o mundo sem ter absolutamente nada. Deus fez o mundo de uma maneira muito maravilhosa. Quando Deus começou a fazer o mundo, ele não teve que trabalhar muito e por longo tempo, como um homem tem que trabalhar quando constrói uma casa. Tudo o que Deus teve que fazer foi simplesmente falar e trazer o mundo à existência. O mundo passou a existir pela palavra do seu poder. Deus não fez o mundo como vemos hoje, tudo de uma só vez, embora ele tenha poder para isso e poderia ter feito se quisesse. Mas ele fez o mundo por parte. A palavra de Deus diz isso. E diz que Deus, no início, disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz e a escuridão. E Deus chamou a luz dia, e a escuridão ele chamou de noite. Esse foi o primeiro dia.
É Deus quem ainda faz a luz do dia aparecer toda manhã, para que nós possamos nos levantar das nossas camas para trabalhar e brincar. É Deus também quem manda a escuridão toda noite para que nós possamos dormir calmamente e descansar nossos corpos cansados. Nós nunca precisamos ter medo da escuridão, porque a escuridão é de Deus. Ele a fez e ele não vai permitir que nada nos machuque. No segundo dia, Deus fez o ar e o céu azul, como as nuvens branquinhas e fofinhas flutuando nele. A terra e a água ainda estavam misturadas. Depois de fazer o ar e o céu azul, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. As águas obedeceram a Deus. Elas se separaram da terra e foram descendo os montes em direção aos vales e depois fluíram para o mar. Então os lugares profundos da terra foram enchidos com água e os grandes oceanos começaram a aparecer. A terra seca, os montes e as montanhas foram subindo e aparecendo sobre os oceanos. E Deus chamou a parte seca de terra e ao ajuntamento das águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Agora existiam a luz e o lindo céu azul, e havia montes, vales, planícies, riachos, rios e oceanos. O mundo estava pronto para que alguma coisa começasse a crescer nele. Então Deus mandou que a terra produzisse grama, vegetais e árvores frutíferas. E assim que Deus deu a ordem, a terra começou a ficar verde e coberta de lindas gramas. Todos os tipos de vegetais começaram a crescer. Pêssegos, maçãs, laranjas, cerejas. Todas essas frutas deliciosas também foram criadas por Deus nesse dia. Deus fez todas as rosas e lírios e todas as outras flores de lindas cores e tornaram o mundo tão bonito. E Deus viu que isso era bom e houve tarde de manhã o terceiro dia. Depois Deus fez o sol grande e luminoso para encher a terra com a sua linda luz e para aquecer a terra a fim de que todas as flores e frutos e plantas pudessem crescer. Deus também fez a lua prateada para brilhar na noite escura quando o sol tivesse ido embora. E Deus fez as milhares e milhares de estrelas brilhantes e que ficam piscando e brilhando no céu à noite. Ele fez todos esses astros para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e também para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde de manhã o quarto dia. Agora que a terra linda estava vestida com gramas, flores e árvores, e o sol quente a envolvia com sua luz e calor, ela estava pronta para que alguns animais começassem a morar nela. As primeiras criaturas viventes que Deus fez foram os peixes e os pássaros. Deus encheu os riachos, os rios e os oceanos com todo tipo de animal que nada. Grandes baleias, pequenos alevinos e muitos peixes. Deus fez ainda nesse mesmo dia todos os pássaros lindos e que cantavam tão docemente. A terra, que até então só havia escutado sons como o assobiar dos ventos e o quebrar das ondas do mar, agora estava cheia das canções agradáveis dos pássaros. E ela estava cheia de beleza, pois agora pássaros das mais lindas cores voavam por vários lados como encantadoras joias enfeitando aqui e ali os galhos das árvores. E houve tarde e manhã o quinto dia. E agora nós chegamos ao sexto dia. Naquele dia Deus fez os animais terrestres de todo tipo, e todas as criaturas rastejantes, leões e tigres, começaram a morar nas profundas florestas onde antes
não havia existido nenhum animal. Grandes manadas de vacas, bois e ovelhas pastavam nos amplos campos. Bodes e veados escalavam as altas montanhas. Coelhinhos corriam nas gramas e faziam as suas casas debaixo da terra. Ursos brancos pisavam sobre a neve gelada lá no Polo Norte. Multidões de macacos barulhentos balançavam-se nos cipós das quentes florestas tropicais. Gatinhos macios brincavam, correndo atrás de seus rabinhos e caindo um por cima do outro na grama. Enormes elefantes e altas girafas e animais grandes e pequenos, cavalos, todo tipo de espécie. Deus fez todos eles nesse dia. Agora já existiam muitos animais, mas não havia homem algum em qualquer lugar do mundo. Então, por fim, Deus fez o homem. Deus fez o primeiro homem já totalmente crescido. Era muito melhor fazê-lo já adulto, porque ele estava sozinho no mundo. Se ele tivesse sido primeiro um pequeno bebê, ele não teria sido capaz de cuidar de si mesmo. Deus chamou o homem de Adão. Ele foi feito do pó da terra. Ser humano ou humanidade significa Adão. Se tivesse feito bebê, como nós dissemos, como que esse bebê ia cuidar de si mesmo, não é? Até hoje, essa lógica é tão fácil de ser entendida, mas tem muitos adultos, crianças, que zombam de quem diz isso e defende que o homem veio do macaco ou do nada, sem um criador. E eles acreditam mesmo que essa mentira é verdade. Mas veja como eles estão tão enganados e orgulhosos. Por isso que a gente não pode viver pela arrogância e cegueira dos homens. Temos que ter firmeza para usar até um pouco da nossa lógica e humildemente reconhecer que essas coisas são mentirosas e reconhecer a verdade de Deus. Afinal de contas, um cego, quando guia outro cego, ambos vão perecer. E só Deus é que tem a verdade absoluta. Deus fez fez um corpo para o homem. Ele lhe deu olhos para ver, ouvidos para ouvir e pés para andar. O homem não é um animal racional. Lembrem-se disso. Veja que Deus fez com essas qualidades, mas ele não disse que o ser humano era um animal. Essa é outra visão muito errada das pessoas e de muitos que se dizem estudiosos e se acham sábios. Eles dizem que o ser humano é um animal racional, enquanto o animal é irracional. Mas você já parou para observar o teu animal de estimação, se você tem um, como ele é tão inteligente? Ele é racional. Ele só não é imagem e semelhança de Deus como o homem. Ele não é racional como o homem é, mas ele tem a sua maneira de pensar. Você já parou para pensar no quão precioso é ser capaz de ver as estrelas, ouvir as ondas batendo na praia quando você está acompanhando ou em uma acampando ou em uma casinha de férias? Ou como é bom ver a sua mãe e o seu pai e ouvir as suas vozes, especialmente quando você está com medo? Esses realmente são presentes maravilhosos de Deus. Mas Deus deu ao homem um presente ainda mais maravilhoso, algo que ele não deu aos animais. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua própria imagem. Isso é a posição mais especial que alguém pode receber. Por isso nós não podemos aceitar essa ideia tão desprezível e tão medíocre, tão cega, de que o homem é um animal racional. Não, o homem é ser humano, é imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem, ele queria que o homem o amasse, pensasse sobre ele e o servisse. É um presente que Deus está dando para o homem, conhecê-lo, amá-lo, reconhecê-lo, ter relacionamento com
o ser mais maravilhoso do mundo, do universo, que é incomparável, que é quem? Deus. Um animal não pode pensar sobre Deus, amá-lo ou escolher servi-lo racionalmente como o ser humano pode. Somente o homem é criado à imagem de Deus. As virtudes que o homem tem de interpretar a realidade com essa sabedoria tão elevada, essa consciência de si, de quem ele é, para onde ele vai, que os animais não têm, e adorar a Deus com essa imagem e semelhança de Deus, isso só o ser humano tem. E ele tem porque Deus deu, e Deus deu compartilhando de si, porque essa capacidade de ver, de ouvir, de interpretar a realidade corretamente, é do próprio Deus. A virtude de amar, de ser moralmente justo e ético, é, é de Deus, é uma virtude de Deus, com a qual Deus abençoou o homem. A Bíblia diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isso não significa que Deus tomou nas suas mãos um punhado de terra e fez um homem do barro. O que significa é que o corpo do homem é feito dos mesmos materiais que nós encontramos no solo e nas pedras. Depois que o corpo do homem morre e fica enterrado debaixo da terra por um bom tempo, ele se torna de novo, então, pó, porque ele é feito do pó. Quando um animal morre, o seu corpo está morto e este é o fim do animal. Mas quando nós morremos, este não é o nosso fim. Nós somos criados à imagem de Deus e a Bíblia promete que, por sermos especiais, nós seremos ressuscitados e viveremos novamente com corpos novos e gloriosos se tivermos nos arrependido de nossos pecados e acreditado em Cristo e vivido para Ele e amado de verdade, e esses vão viver para sempre com Cristo no céu. Os que não acreditam na palavra de Deus e em Cristo vão perecer eternamente, e muitos já estão experimentando isso, mas vão ressuscitar também, porém para o pior sofrimento que existe. Agora, quem recebeu o perdão de Cristo é filho de Deus, e todos os filhos de Deus então irão estar com o seu Pai Celeste e conhecê-lo e amá-lo e servi-lo para sempre. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, ou então peça a seu pai e a sua mãe para explicar com a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz sobre esses detalhes, com muita fidelidade no que a Bíblia apresenta e ensina. Continuando, então, Deus não deu aos anjos corpos como os nossos. Anjos são espíritos puros em corpos. Deus também é um espírito sem um corpo. Deus fez tanto os animais como o homem naquele sexto dia. E então ele terminou a sua obra de fazer os céus e a terra e tudo que havia neles. E Deus viu tudo o que ele tinha feito, e eis que era muito bom. No sétimo dia, Deus descansou. Ele abençoou o homem e tudo que tinha feito nesse dia. Ele abençoou esse dia e descansou de todas as suas obras que havia feito. E ele deu ordens para que o sétimo dia fosse um dia de descanso também para o homem, que foi criado à imagem de Deus. Nós não temos que trabalhar todos os dias. Aos domingos, podemos descansar do nosso trabalho diário. Domingo é um dia especial, separado para cultuarmos a Deus com o seu povo. Um dia para cantarmos os seus louvores juntos na igreja, para conversarmos com Ele em oração e para ouvirmos Deus falando a nós na Sua palavra, a Bíblia. Deus abençoou esse dia. Esse dia não foi chamado de sétimo. Esse dia abençoado foi chamado de descanso, sabá, descanso. Muita gente faz confusão hoje e diz que é o sábado no português brasileiro, mas não é essa a ideia. Outros dizem que é só um sétimo, como se Deus estivesse fazendo questão com um número em si. Mas não foi essa a ideia bíblica. Deus abençoou um dia
diante de 6 dias de trabalho e recreações justos. E o seu mandamento é muito claro sobre esse dia, o quarto mandamento, que diz: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo é o dia do Senhor, o dia de descanso. Esse mandamento começa assim: lembra do dia de sábado, de descanso. Lembra-te do dia de descanso. Então, esse é o assunto de Deus, o descanso. Esse descanso representa aqui na terra o descanso eterno, que não significa ficar cansado fisicamente e deitar numa rede. Até porque quando Deus descansou, ele não estava cansado fisicamente e não deitou numa rede. E ele é o exemplo para nós de como guardar esse descanso. Primeiro, significa que a obra foi concluída. Então, assim como Deus concluiu, nós temos que concluir também. Deus prazerosamente contemplou sua obra. Nós devemos ter prazer também na conclusão e contemplação dessas bênçãos que Deus nos dá, de realizar durante os 6 dias trabalhos e recreações justos. Esse quarto mandamento não é sobre um dia só, é sobre todos os dias, então, da semana. E não é só dizendo o que não é para fazer, não é só para não trabalhar. Não, ele está dizendo o que é para fazer nos 6 dias, que é trabalhos e recreações justos, tudo que você puder fazer, que seja justo e santo, que não seja pecado, você tem que fazer em 6 dias. Inclusive brincar com aquele brinquedo que você gosta na hora certa, de maneira comedida. Mas quando chegar o dia do Senhor, sua mente e seu coração devem estar agora mais especialmente voltado para Deus do que nos outros dias. Nos outros dias, você brinca para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus e você estuda para a glória de Deus. Tudo você faz em adoração a Deus, querendo realmente agradar o seu coração, o coração de Deus. Mas quando chega no dia do Senhor, você agora não vai ser atrapalhado por nada, vai ter um momento mais exclusivo nessa relação com Deus. Adão e Eva, antes do pecado, se encontravam com o Senhor todos os dias, e não era um encontro pobre e indiferente, pelo contrário, e eles passeavam no jardim. Eu imagino que fosse o Filho de Deus já aparecendo como se tivesse com o corpo, até porque Deus não tem corpo, e para passear com o ser humano teria que estar com a forma corpórea. E o Adão e a Eva tiveram esse privilégio de estar ali com uma das pessoas da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles passeavam com Deus pelo jardim, o adoravam. E sabe quando foi a primeira vez que eles deixaram de adorar a Deus e não se encontrar com Deus? Quando eles pecaram, que Deus procurou o homem, porque o homem tinha pecado e estava com sentimentos que eles nunca tinham conhecido, sentimentos de medo, vergonha, estavam se escondendo e tudo mais. E eles já não sabiam nem quem era Deus, tanto que começaram a culpar Deus pelos pecados deles. E então eles se esconderam de Deus. Foi ali que eles começaram a se afastar de Deus, a deixar de cultuá-lo, a deixar de se encontrar com Deus. Porque adorar a Deus no dia do Senhor é se encontrar com Deus. O que é adoração? O encontro com Deus. E o Adão e a Eva tinham prazer de se encontrar com Deus todos os dias. Mas quando veio a queda, eles deixaram de se encontrar com Deus. Deus nos abençoou com um dia de descanso. E esse dia de descanso não se refere a descanso apenas o descanso da alma. É por isso que muitas pessoas que têm uma semana difícil de trabalho, quando chega no domingo, não descansa como Deus manda, ou seja, não adora a Deus, elas ficam mais doentes e mais cansadas. É por isso também que muitos que não trabalham devidamente durante os 6 dias da semana, nem têm recreações justas, ficam só de diversões e tudo mais, elas nunca descansam, elas nunca se sentem renovadas, animadas, elas nunca se sentem de fato vivendo
porque elas se afastam do seu Criador. Elas vivem os seus dias, os seus 6 dias da semana, completamente sem sentido, de si para si, de prazer em prazer, segundo os seus desejos, e abandonam o seu Criador e não têm uma vida com Deus. Mas aqueles que buscam o Senhor todos os dias, quando chega no dia do Senhor, o busca da maneira como Deus quer, pensando nele, admirando, porque ele é admirável, adorando, porque ele é irresistivelmente adorável, adorando verdadeiramente, sem o coração dividido, sem o coração cogitando em dois pensamentos, em servi-lo e servir a outros deuses e aos seus próprios interesses. Não. Busca conhecer na única fonte de conhecimento de toda a vontade de Deus, que é a sua palavra, qual é a vontade de Deus, não para distorcer, nem para explicar segundo as suas arrogâncias e cegueiras e preferências, mas com a fidelidade bíblica. Essas pessoas que vivem o dia do Senhor como Deus quer, elas experimentam de Cristo como o irresistivelmente admirável, adorável, amável, e elas amam a Cristo, e os seus corações não chegam divididos, e elas se humilham e ao mesmo tempo se alegram na presença desse Deus tão grande e tão maravilhoso. Agora eu pergunto, criança, esse resumo, comparado com tudo o que as pessoas dizem por aí sobre a existência, de que o homem veio do nada, ou do macaco, e que morreu, acabou, ou então que o homem veio de vários outros deuses, falsos deuses, e que o homem então deve viver para esses deuses, e que o homem então pode também ter vindo de um processo evolutivo, espiritual e físico que reencarna e reencarna de novo, e dependendo de como você viva, você vai reencarnando e reencarnando até chegar a um estado perfeito. Comparando essa verdade que nós acabamos de ouvir, essas outras verdades são de fato verdades? Elas realmente são palavra de Deus? Elas realmente nos levam a uma vida com pleno sentido? É verdade que tem muita coisa que a nossa mente não consegue explicar sobre Deus. Por exemplo, como é que ele existe se ninguém nunca o criou? Mas tem tanta coisa que nossa mente não consegue explicar, como, por exemplo, o que é o amor. Como é esse amor? Não dá para explicar. Ou então, os meus pensamentos, os meus sonhos. Não conseguimos explicar, provar em laboratório, mas nem por isso podemos negar que nós temos pensamentos e sonhos. Da mesma forma, não podemos negar que Deus existe só porque nós não conseguimos provar. E a maravilha de tudo isso é que não precisamos viver perdidos diante de tantas falsas verdades, diante de tantas crenças. Podemos viver a verdadeira fé porque Deus revelou a sua vontade, porque Ele revelou a sua palavra, porque Ele diz quem nós somos, de onde nós viemos e para onde iremos. E aquele que vive segundo a palavra de Deus e crê em Jesus, viverá eternamente. Cria em Jesus, criança. Viva pela sua palavra. Que Deus o abençoe.